Boa tarde a todos, bem-vindos à 15ª aula do módulo 10 de Higiene e Segurança no Trabalho. Tal como vos disse na aula de ontem, esta será a última aula em que será dada matéria. Eu julgo que os objetivos que estavam previstos para este módulo são atingidos com esta última aula e com aquilo que se irá abordar aqui. Julgo que ficam com uma ideia genérica sobre aquilo que é a segurança no trabalho e a importância dela para todas as organizações. Tal como vos disse também, a próxima aula da quinta-feira, que serão 2 horas seguidas, será o teste. Portanto, aproveitem para rever ou rever os vídeos ou então pelo menos verem as apresentações das aulas que eu ponho sempre na altura da aula. Eu não sei se conseguirão ou não, mas eu julgo que conseguem ter acesso pelo menos às respostas do Scout. Se não tiverem, vejam nos vídeos que estão lá as respostas e poderão ser importantes também para o teste. Assim sendo, e de modo a fazer com que esta aula seja, que eu falo menos do que é habitual, quando começo a falar destas temáticas, e sendo isto um assunto que me é muito grato, tendo a falar mais do que o que devia, mas a falta do contacto convosco também faz com que isto seja um monólogo um bocado cansativo, por não saber do vosso lado o que é que estão a achar, que dúvidas é que poderão existir, também não foram apresentadas. Portanto, como disse um professor meu da faculdade há uns anos atrás, quem não tem dúvidas, das duas uma, ou sabe tudo ou então não sabe nada. Portanto, eu espero que vocês estejam no campo de sabem tudo e não têm dúvidas. É preferível do que pensar que vocês não sabem nada e por isso não têm dúvidas. As dúvidas surgirão, muito provavelmente, na próxima quinta-feira. Mas preparem-se, vocês têm todas as ferramentas para o fazerem e, portanto, com alguma facilidade irão concluir o teste de avaliação, a prova de avaliação, e com resultados positivos, que é o que se pretende. Na aula de hoje, vamos falar, quando isto quiser arrancar, vamos falar, um momento só. Vamos falar dos serviços de segurança e saúde no trabalho nas organizações. Obviamente, e como eu já vos referi, depende do tipo de organização, depende do tipo de organização, o que a organização faz, depende do número de pessoas que tem, depende do tipo de estrutura hierárquica e funcional que tem, mas há regras que são transversais a todas e uma delas é que todas as organizações têm que ter implementados serviços de segurança no trabalho. Estejamos nós a falar da administração pública, aquilo que vocês conhecem como função pública, estejamos nós a falar daquilo que é o setor privado. E é exatamente nessa comparação que nós vamos trabalhar. Vocês, se forem trabalhar para um hotel, ou para um alojamento, ou para uma residencial, ou para outro tipo qualquer de organizações que trabalharão na função privada, ou no setor privado, mas nada vos impede de concorrerem a um qualquer concurso da administração pública e irem trabalhar para aquilo que é a função pública. E assim sendo, e quando se fala dos serviços ou da organização dos serviços de segurança no trabalho para a administração pública, nós temos 3 tipos. Temos serviços internos, temos serviços partilhados e temos serviços externos. Quando falamos do setor privado, temos também 3 tipos, igualmente serviços internos, igualmente serviços externos, mas temos uma diferença naquilo que são entendidos os serviços partilhados para a administração pública e os serviços comuns para o setor privado. Tem algumas semelhanças, não são a mesma coisa,
até mesmo os internos e os externos para a administração pública e para a função privada, ainda que semelhantes, têm algumas diferenças, e são exatamente essas que nós vamos ver. Obviamente, e mais uma vez, existe para a administração pública aquilo que é a Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, que é um diploma específico para a administração pública. Para o setor privado, obviamente que já falámos aqui várias vezes, o diploma que rege toda a organização é o Código de Trabalho. Quando nós nos referimos a serviços de segurança no trabalho, ou aquilo que é o regime jurídico de segurança no trabalho, desde 2019, salvo erro, 18 ou 19, a administração pública também se rege pela 3 de 2014, portanto, pelos mesmos parâmetros e pelo mesmo modo de organização, quase igual, ou quase idêntico àquilo que é a administração privada, ou a função privada. Assim, quando nós falamos de serviços internos a nível da administração pública, falamos, obviamente, como o próprio nome diz, serviços que são criados pela entidade empregadora pública, seja uma secretaria regional, pode ser uma direção regional, pode ser qualquer unidade orgânica, chamemos-lhe assim, que esteja a funcionar e que esses serviços abranjam exclusivamente os trabalhadores no serviço dessa exata unidade orgânica. Quando eu falo de unidade orgânica, eu falo, se nós pensarmos na administração pública como vários departamentos, cada departamento, cada direção regional, cada secretaria regional, é entendida como unidade orgânica. Portanto, nós podemos ter a vários níveis hierárquicos essa definição, mas sempre que eu falar de unidade orgânica, estamos a falar de um que lá está, se eu estiver a falar de uma secretaria e uma secretaria regional tem várias direções regionais, se os serviços internos forem dessa secretaria, todas as direções regionais deverão estar obrigatoriamente cobertos por estes serviços de segurança. Mas se eu tiver a nível de uma direção regional, os serviços organizados, não obrigatoriamente, todas as outras estão cobertas. Portanto, vejam isto como um manto que, quanto mais acima hierarquicamente nós estivermos a estendê-lo, maior número de empresas e organizações nós vamos estar a cobrir por estes serviços. Muito importante, os serviços internos fazem parte da estrutura e dependem da entidade empregadora pública. Ou seja, nós estamos a falar, neste caso, de uma contratação de uma empresa prestadora de serviços. Estamos a falar para determinada unidade orgânica, para determinada direção regional. Dou-vos o meu caso concreto. Eu trabalho na administração pública, sou técnico superior numa direção regional da administração pública e até 2018 era o técnico exclusivo para essa direção regional, prestando apoio a outros serviços, neste caso da Vice-Presidência do Governo. Neste momento, como coordenador regional, todos os serviços, isto é um projeto que ainda está em andamento, todos os serviços da Administração Pública Regional, independentemente de se estarem ou não sob a alçada, neste caso, da Vice-Presidência do Governo, ficarão cobertos por este serviço de segurança, ou seja, passaremos a ter serviços internos para toda a administração pública. Claro está, pela dimensão que tem, estamos a falar de cerca de 17 mil trabalhadores. Obviamente, um técnico sozinho não consegue fazer, está a ser elaborado um esquema de trabalho que faça com que, nem que seja pelas diversas ilhas, haja alguém que seja responsável por essas funções. Os serviços externos, e quando nós falamos da administração pública, eu não sei se tem conhecimento ou não, mas uma empresa privada, se quiser comprar qualquer coisa, ou se quiser adquirir um serviço prestado por uma empresa qualquer, contata essa empresa, poderá consultar vários prestadores de serviço, mas poderá diretamente consultar uma empresa e dizer, olha, preciso que venhas trabalhar comigo, pronto, fica feito o contrato. A nível da administração pública, as coisas não funcionam assim. As contas são muito escrutinadas, todas as prestações de serviço têm que ser alvo de consulta, alguns podem ser por ajuste direto, ou seja, a contratação, mas isto depende sempre daquilo que nós estamos a falar. Daí que os serviços externos têm as várias modalidades quando falamos da função pública. São associativos,
prestados por associações com personalidade jurídica sem fins lucrativos. Ou seja, imaginemos que é uma empresa qualquer que não tem fins lucrativos e presta este serviço. Pode ser, no caso concreto, de uma outra organização pública ou privada. Corporativos, prestados por cooperativas cujo o objeto estatutário compreender exclusivamente a atividade de segurança e saúde no trabalho, ou seja, uma empresa que faça esses serviços na administração pública. Privados, obviamente, a contratação de uma empresa prestadora de serviços. E convencionados, por exemplo, imaginemos na parte da medicina no trabalho, poderá haver a situação em que, em vez de se contratar um médico, haja uma convenção com, neste caso, a Secretaria-Geral da Saúde, e esses os serviços de saúde laboral serem assegurados pelo serviço, neste caso está aqui o Serviço Nacional de Saúde, mas seria o serviço, no nosso caso, o Serviço Regional de Saúde. Os serviços partilhados, e aqui é aquela questão do legislador, a pessoa que faz as leis tem estas questões brilhantes, que é que diz que os serviços partilhados funcionam nos termos da lei e nos obriga a ir à procura daquilo que a lei diz, como nós, a organização. Obviamente, a ação dos serviços de segurança, e ainda estamos aqui de higiene e segurança do trabalho, tem aqueles princípios que nós já falámos, a manutenção e o estabelecimento de condições de trabalho que salvaguardem a saúde física e mental dos trabalhadores, obviamente a informação dos trabalhadores, no domínio, informação e consultas dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores, ou seja, tudo questões que nós já falamos. Quando nós estamos a falar do número de técnicos necessários para um funcionamento de serviços de segurança, quando temos um órgão, um serviço ou uma unidade orgânica que tenha até 50 trabalhadores, um técnico, em caso de dúvida, a escolher um técnico, ele deverá ser, sendo o primeiro técnico, é aconselhável que seja um técnico superior. Existem técnicos de nível 6, existem técnicos de nível 4, que são, tal como vocês, saídos das escolas profissionais. Que se tivermos número superior a 50 trabalhadores, 2 técnicos, e por cada 3.000 trabalhadores, ou fração, número superior a 50 trabalhadores, 2 técnicos por cada 3.000 trabalhadores, sendo pelo menos um deles um técnico superior. Portanto, se nós estivermos a pensar em 17.000 trabalhadores na administração pública, nós estamos, basta fazer as contas, em frações, 3 vezes 5, 15, 15, 18, portanto nós estamos a falar pelo menos de 6 técnicos para toda a administração pública. É preciso ter em consideração também a questão arquipelágica do nosso arquipélago. Temos serviços de administração pública nas 9 ilhas, praticamente. Obviamente, a situação ideal seria em cada ilha haver um responsável e já faria com que existissem 9 técnicos, ou pelo menos se juntarmos as Flores do Corvo, Santa Maria e São Miguel, como existem em algumas unidades orgânicas, teríamos pelo menos 7. Lá está, isto ainda é um modelo de estudo que está em elaboração. Mas pronto, o que diz a legislação é isto: menos de 50 trabalhadores, um técnico, mais de 50 e por cada fração de 3, 2 técnicos. Relativamente ao setor privado, os serviços internos, obviamente, e se estivermos a falar de uma determinada empresa, o serviço interno abrange exclusivamente os trabalhadores dessa empresa. Atenção que nesta questão do setor privado é também incluído a questão dos trabalhadores a recibos, dos prestadores de serviço pontuais, que durante o período em que estão a fazer a prestação do serviço também são abrangidos por estas questões da segurança e não apenas aqueles que fazem parte do quadro das empresas, ok? Relativamente ao serviço interno, o estabelecimento que tenha pelo menos 400 trabalhadores, ok? Tem que ter serviços internos. Abaixo disto, não se considerando atividades de risco elevado, poderão não ser serviços internos. Pode ser um conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km
em que este tenham pelo menos 400 trabalhadores, portanto o limite serão os 400 trabalhadores. Acima disto, obrigatoriamente tem que existir serviços internos. E se forem pelo menos 30 trabalhadores numa atividade de risco elevado, nos quais se inclui os trabalhos hiperbáricos, algumas metalúrgicas, siderurgias, algumas empresas de construção pelo volume de trabalhadores e pelo volume de obras que têm, se tiverem pelo menos 30 trabalhadores, têm obrigatoriamente que ter serviços internos. Serviços internos com aquela organização que nós já sabemos, em que é muito semelhante à função pública. O que é que são considerados atividades de risco elevado que façam com que tenham obrigatoriamente que ter serviços internos? Trabalhos em obras de construção, okay? Escavação, movimentação de terras, túneis, ou seja, quando nós temos uma empresa de construção que tenha mais do que 30 trabalhadores, tem que ter obrigatoriamente os serviços internos. Atividades em indústrias extrativas, trabalho hiperbárico. O trabalho hiperbárico são aqueles que trabalham em sobrepressão, portanto, trabalhos de mergulho profissional, por exemplo. Atividades que envolvam utilização e armazenagem de produtos químicos perigosos suscetíveis de provocar acidentes graves. Fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia. Portanto, pelo menos 30 trabalhadores têm obrigatoriamente, sendo deste tipo de atividades, onde também tem mais estas aqui, siderurgia também já falámos, contacto com correntes de média e altas tensões, produção de gases comprimidos, radiações ionizantes, agentes cancerígenos, agentes biológicos do grupo 3 e 4, vocês nesta altura já deverão saber o que é que são os agentes biológicos do grupo 3 e 4. A exposição a sílica. A sílica é, assim, comumente, pó de pedra. E, portanto, todas as atividades que tenham este tipo de trabalhos de risco elevado têm obrigatoriamente a terem pelo menos 30 trabalhadores, têm que ter obrigatoriamente os serviços internos, ou seja, dentro da própria empresa tem que existir serviços organizados de segurança e saúde no trabalho. Outra questão que nós também já falámos, e até foi referido, da possibilidade da vossa organização, obviamente, no máximo 9 trabalhadores, incluindo o próprio, e cuja atividade não seja de risco elevado, estas atividades de segurança poderão ser feitas por um trabalhador designado, desde que possua formação adequada e permanecer habitualmente nos estabelecimentos. Ou seja, terá que ser um trabalhador que faça parte integrante dos quadros da empresa, tem que trabalhar, ou pelo menos a maior parte do tempo de trabalho tem que estar no sítio onde se desenrolam as operações e que tem que ter obrigatoriamente formação. O serviço comum é quando nós temos várias empresas pertencentes a vários grupos económicos. Imaginemos que nós temos um prédio ou um edifício onde funcionem várias empresas. Existe a possibilidade de existir um serviço de segurança comum às várias empresas, sendo que, neste caso, contempla exclusivamente os trabalhos por cuja segurança e saúde são responsáveis, ou seja, não incorporamos aqui os prestadores de serviço ou os outros subcontratados, falamos assim. Portanto, isto acaba por ser um conjunto de empresas que, por estarem no mesmo espaço e no mesmo tipo de atividade, ou pelo menos que nenhuma delas seja de risco elevado, porque isso obrigaria, obviamente, à existência dos serviços internos. Portanto, um conjunto de empresas pode optar por aquilo que é chamado o serviço comum. É aproximado àquilo que na administração pública são os serviços partilhados. O serviço externo, obviamente, é aquele que é contratado externamente à organização
mediante o contrato, obviamente, uma empresa qualquer que subcontrata uma empresa prestadora de serviços na área da segurança e saúde no trabalho, não tendo, não fazendo parte integrante dos quadros da empresa. No serviço externo, é os mesmos tipos de serviço externo que são possíveis, por isso nós vamos adiantar. Os objetivos dos serviços de segurança e saúde no trabalho para a administração pública, como para a função privada, ou para o setor privado, é exatamente a mesma coisa. Na sua gênese, temos o de assegurar condições de segurança e saúde no trabalho aos trabalhadores, sempre numa vertente preventiva, ou seja, de evitar que existam acidentes de trabalho. Relativamente aos números, se lembrarem da administração pública, até 50 trabalhadores, um técnico, mais de 50 trabalhadores e por fração de 3.000, 2 técnicos. Quando nós falamos da administração privada ou do setor privado, se for num estabelecimento industrial, até 50 trabalhadores, um técnico, e acima de 50, 2 técnicos por cada 1.500 trabalhadores, sendo pelo menos um deles técnico superior. Nos restantes estabelecimentos, 50 trabalhadores, um técnico, e acima dos 50, 2 técnicos por cada 3.000, ou seja, idêntico àquilo que é na administração pública. E regras, traços muito gerais, este é o modo como se organizam os serviços de segurança no trabalho. Obviamente, nós não falamos aqui dos serviços de saúde no trabalho, já vimos que tem que ser por um médico com especialidade em medicina no trabalho, tem que haver um contrato de prestação de serviços, e aí um médico poderá, obviamente, fazer os serviços de de saúde no trabalho para várias empresas, estejam elas relacionadas ou não. Não tem obrigatoriamente que ter com, como é que se diz, com o tipo de serviço. O que acontece é que, por vezes, as empresas prestadoras de serviços externos prestam serviços de saúde laboral. E assim o pacote é vendido no seu todo, o que favorece a implementação desses serviços. Mas muito bem, nós estamos a trabalhar numa ótica de prevenção, sempre para evitar que ocorram acidentes de trabalho, mas nós já dissemos, os acidentes de trabalho vão acontecer, não acontecem por acaso, nós sabemos, ou pelo menos iremos saber depois porque é que eles aconteceram, mas muito importante é saber o que é que se poderá fazer na ocorrência de um acidente de trabalho. Claro está, a primeira coisa a fazer, se alguém teve um acidente de trabalho, o trabalhador ou alguém por ele deverá dirigir-se aos serviços de saúde, ou pelo menos alguém deverá administrar-lhe os primeiros socorros, desde que tenha conhecimentos para tal. Tenham consciência que isto, para a generalidade das situações. Claro está, nós podemos, imaginemos que vocês estão no vosso local de trabalho, dão uma queda, batem com a cabeça, ficam tontos, até não fez sangue, mas ficaram tontos, quase que desmaiaram, mas pronto, levantam-se e seguem a sua vida e vão para casa. E quando estão em casa começam-se a sentir muito mal e vão para o hospital e chega-se à conclusão que vocês têm um traumatismo craniano, por via da pancada que deram. Podem vir a ter um problema muito complicado, porque se estão em casa já não estão no vosso local de trabalho, já não estão no vosso tempo de trabalho, e provar que aquela pancada decorreu de algo que aconteceu no local de trabalho é muito complicado. Daí que, sempre que possível, e sempre que ocorra alguma situação no vosso local de trabalho, avisem sempre, obviamente, se tiverem os serviços de segurança implementados, avisem o responsável. Pode ser uma coisa que vos pareça corriqueira, mas esse aviso, essa informação poderá fazer toda a diferença. Daí que não corram riscos, não facilitem nas questões da segurança, porque depois são vocês que sofrem as dores, e se não for provado como acidente de trabalho, são vocês que pagam as contas. E obviamente a segurança no trabalho não serve para pagar só contas. O objetivo é exatamente prever ou prevenir os acidentes para que não haja contas a pagar.
Mas, eu volto a dizer, os acidentes acontecem e, como tal, é importante saber o que fazer. Portanto, ocorrendo o acidente, o trabalhador, se estiver em condições ou alguém por ele, dirigir-se aos serviços de saúde, sendo que estes têm um dia para informar o empregador. O trabalhador que sofreu ou alguém por ele, no prazo de 2 dias, deverá informar o superior hierárquico. Claro está, isto são limites máximos. A situação ideal é se a comunicação for agilizada e esta comunicação for instantânea. Ok? E este tem depois um dia para informar o empregador. Quando se fala aqui do empregador, será a pessoa responsável pela organização. Ok? Vejam sempre o superior hierárquico como o chefe e acima do chefe até poderá ser a mesma pessoa e aí já não se coloca este segundo degrau, ficando apenas para esta comunicação. Claro está, volto a referir, deverão sempre que possível e o mais rapidamente possível informar estas situações. Claro está, para ter uma ideia, todas as organizações, neste caso as privadas, têm a obrigação de fazer aquilo que é o relatório único, ou seja, que é um relatório anual dos serviços de segurança e saúde no trabalho, onde têm que estar descritos todos os acidentes ocorridos. E obviamente só se podem descrever e enumerar os acidentes ocorridos se deles houver conhecimento. Já sabemos, isto logo nos primeiros dias, um acidente de trabalho é aquele que ocorre no local e tempo de trabalho e que causa dano ao trabalhador. Ok? Não quer dizer que seja um dano grave, isso é um acidente grave. Pode ser um dano ligeiro, mas não deixa de ser um acidente ou uma definição que não é consensual dentro dos técnicos de segurança, que é o incidente, que é aquela situação que se resolve com os primeiros socorros, não havendo necessidade de ir ao hospital ou ao centro de saúde. De qualquer maneira, todos estes deverão ser registados e, portanto, a todos estes deverá ser feita a comunicação nos serviços de segurança. Portanto, havendo essa obrigação, portanto, obviamente vocês terão serviços de segurança nos sítios onde irão trabalhar. Claro está, isto aqui é um parênteses, se vocês disserem que fui eu que disse, pronto, é difícil dizer que não fui, porque está gravado, mas infelizmente nem todas as organizações têm serviços organizados. As empresas maiores têm, as médias também, as mais pequenas é complicado porque obviamente isto tem custos. Dou-vos um exemplo muito claro em termos de estatísticas de acidentes de trabalho. O setor da atividade, que era sempre o líder no número de acidentes, era a construção civil. De 2012 para a frente, passou para segundo e terceiro lugar em termos de número de acidentes de trabalho. Nós podíamos achar que era pela construção civil agora a estar mais consciente daquilo que é a segurança. Infelizmente, se fizermos um paralelismo com aquilo que foi a crise de 2010, 2011, 2012, em que as obras públicas pararam, as grandes construções pararam, o que aconteceu foi que houve menos obras e havendo menos obras, houve menos acidentes porque havia menos gente a trabalhar. Portanto, as estatísticas valem do que valem. Pronto, é importante que eles existam. Uma empresa que diga que não tem ou que nunca teve um acidente de trabalho, das duas, ou tem um trabalho muito pacífico, ou então pura e simplesmente não tem registros, o que é preocupante. Quando falamos de doenças profissionais, isto aqui é um bocadinho mais complicado, quem poderá diagnosticar uma doença profissional, obviamente, será um médico, preferencialmente o médico do trabalho, que faz aquilo que é o chamado diagnóstico presuntivo. E o diagnóstico presuntivo não é dizer que existe ou que um determinado trabalhador tem uma doença profissional, mas presumivelmente, em função daquilo que são as suas funções e das atividades desenvolvidas, poderá existir, ou será grande a probabilidade de existir aqui uma situação de doença profissional. Esta participação obrigatória deverá ser feita, é obrigatoriamente feita ao trabalhador. O trabalhador tem que ter conhecimento e deverá, é também feita a participação obrigatória ao CNP-CRP, que não é mais nem menos do que o Centro Nacional de Prevenção contra Riscos Profissionais,
E o trabalhador em 2 dias, no prazo máximo de 2 dias, deverá comunicar o superior hierárquico, que por sua vez, no prazo de 1 dia, deverá novamente comunicar com o empregador máximo, o agente máximo do serviço, que determinado trabalhador presumivelmente ou presuntivamente é provável que tenha uma doença profissional. Numa situação em que existam serviços de segurança corretamente implementados, o que deverá ser feito a esse trabalhador é, até que seja feito o correto diagnóstico da doença profissional, o trabalhador, imaginemos que é um trabalhador que tem problemas a nível de costas, da região lombar, por exemplo, no nível da coluna, por trabalhar no armazém na parte das armazenagens. O que deverá ser feito a esse trabalhador, se estivermos a falar de uma empresa, de uma organização com serviços corretamente implementados, é pegar nesse trabalhador e colocá-lo num sítio onde ele tenha menos carga de trabalho nessas funções. Imaginemos um trabalhador que até tem competências para trabalhar na área administrativa, pronto, tentar fazer esse jogo de maneira que, até que haja confirmação ou não da doença profissional, que o trabalhador seja salvaguardado desse tipo de agressões, entre aspas. Depois, será feito este ciclo, fechado aqui este ciclo entre o empregador e esta Comissão Nacional, da confirmação ou não da doença profissional. O grande problema é que nesta confirmação não há prazos máximos a cumprir. E por vezes estas questões demoram bastante tempo. Aliás, tempo demais. Daí que seja complicado, se não for feito este acautelamento aqui, a este nível, do superior hierárquico, do entendimento, do diagnóstico presuntivo por parte do médico de trabalho, se o trabalhador continuar a estar exposto às agressões físicas que causam essa doença profissional, se estivermos à espera da confirmação da doença profissional, muitas vezes os trabalhadores acabam por não conseguir trabalhar e acabam por entrar em baixa médica, não sendo diagnosticada ainda a doença profissional. Daí que isto seja bastante complicado. Para finalizar, falar-vos um pouco apenas daquilo que é a Inspeção Regional do Trabalho. Isto porquê? Porque a Inspeção Regional do Trabalho é a responsável por fiscalizar e inspecionar todas as empresas públicas ou privadas, todas as organizações públicas ou privadas, e tem as competências para as fazer no âmbito da segurança e saúde no trabalho. Código de Trabalho, Direito do Trabalho. Sempre que tiverem no âmbito da vossa profissão alguma dúvida que entendam que seja necessário esclarecer, poderão fazê-lo anonimamente junto à Inspeção Regional do Trabalho, ou poderão dirigir-se às instalações da Inspeção Regional do Trabalho. O tratamento é totalmente confidencial e, portanto, seja uma situação de queixa, seja uma dúvida que possam ter, deverão dirigir-se à Inspeção Regional do Trabalho, que é o organismo regional que vos permitirá obter a melhor resposta mais avalizada. A Inspeção Regional do Trabalho tem serviços em Ponta Delgada, tem em Angra, que é onde está a sede, e na Horta. Portanto, sendo que Ponta Delgada trabalha com Santa Maria, a terceira trabalha com São Jorge e Graciosa e o Faial trabalha com Pico, Flores e Corvo. Ou seja, todas as ilhas, ainda que não tenham sede, da inspeção, estão também cobertos, obviamente, por todas as atividades inspectivas e de fiscalização neste campo de segurança no trabalho. Portanto, volto a dizer, alguma dúvida relacionada com o trabalho que julguem ser pertinente ser esclarecido por alguém com competências na matéria, deverão dirigir-se formalmente à Inspeção Regional do Trabalho. E pronto, isto é o que nós temos para hoje.
está aqui o fim, é o fim da nossa matéria teórica e alguma prática. É com base naquilo que nós estivemos a fazer que nós vamos ter a nossa prova de avaliação de conhecimentos. Não se esqueçam, na próxima quinta-feira são 2 horas, 1h30 mais 30 minutos de tolerância, portanto o fecheiro ser-vos apresentado no dia 23 às 13h05 e deverão entregá-lo até às 15 horas, impreterivelmente. Impreterivelmente quer dizer que, passado as 15 horas, já não serão aceitos os trabalhos. Poderão ser enviados, ficam registrados como atraso, sendo que esse atraso terá uma penalização bastante grande. Portanto, esforcem-se por cumprir com este prazo. O teste será relativamente simples, será relativamente extenso, porque para já é um teste de 1h30 e depois temos bastante matéria para avaliar. Mas ele será simples, será extenso. Vocês têm todas as ferramentas para responderem. Aconselho-vos vivamente a, pelo menos, relerem as apresentações. Qualquer dúvida que tenham, que entendam que seja importante ser esclarecida, façam-no até à quinta-feira de manhã. Na hora do teste não existirão dúvidas para tirar. Podem nas ter, mas já não as vão resolver. Portanto, sempre que ao longo do vosso estudo tiverem alguma dúvida, independentemente de ser hora de aula ou não, enviem-me que eu respondo assim que possível. Ok? Portanto, o mais tardar, até à próxima quinta-feira, na nossa prova de avaliação de conhecimentos. Até lá, bom trabalho.